Fala galera, beleza? Você está procurando um notebook para trabalho, mas você também é um jogador casual nas horas vagas ali, você curte jogar um gamezinho, você não é tão hard user que quer jogar em 4K com 120 FPS e tudo mais, e também não tem muita grana para gastar com isso. Então hoje eu tenho uma recomendação muito boa, que é o IdeaPad Gaming 3i da Lenovo. Ele é um notebook que não tem uma cara de trambolhão ali, apesar de ser gamer, ele parece muito mais um notebook mais neutro, né? Ele tem um design bem sóbrio assim, e ele tem uma placa de vídeo dedicada, que te possibilita poder jogar nele, né? Todos os jogos praticamente que existem hoje, talvez ele só tendo que ajustar o preset em alguns jogos, a gente vai chegar lá também. E para trabalho, por ele ter uma placa de vídeo dedicada e uma configuração bem legal, ali um processador já de uma geração mais nova, ele também vai dar conta tranquilamente e custando um valor muito legal comparado com a concorrência aí e com notebooks mais parrudos, né, vamos dizer assim. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para essa review. Vamos começar pelo hardware dele, né? Ele é um notebook já um pouco mais atual, assim, apesar de não ser, né, lançamento de agora, né, ele não tem uma configuração tão antiga. Então ele conta com um processador i5 de 10ª geração, né, então ele tem um processador bacana, uma GTX 1650 que para trabalho vai ser mais que o suficiente, vai conseguir rodar praticamente todos os jogos ali. Falo praticamente, mas a real são todos que eu testei até hoje, nenhum não rodou ou ficou travando, algo do tipo, dá para jogar tranquilamente, né? Ele tem 8 GB de RAM, no caso do meu, eu comprei mais um pente de 8 GB de RAM também, ele totalizando ali 16 GB, e a versão que eu peguei também tem 256 de SSD NVMe, então é um SSD bem rápido, ele vai conseguir carregar arquivos ali, fazer transferências de arquivos muito rápido, abrir programas, tudo tranquilamente, meu, assim, você não vai ter dor de cabeça para produtividade, trabalho, loading de games também, nenhum tipo de coisa nesse sentido. Você vai conseguir usar ele sem nenhum tipo de crise. A tela dele é uma tela Full HD de 15.6 polegadas, de 60 Hz, anti-reflexo, 250 nits, então não é a tela que tem o maior brilho que a gente vê por aí, mas também se você precisar usar ele do lado de fora vai funcionar tranquilamente. O teclado dele é retroiluminado no padrão ABNT e é um dos teclados mais confortáveis que eu já usei, né? Eu já usei muitos teclados ali da Apple, né? Os MacBooks, tanto o Air quanto a linha Pro, e eles são conhecidos ali por ter um teclado bem gostosinho de digitar, e eu vou falar que o do IdeaPad, apesar de ser um notebook mais de entrada, barra intermediário ali, ele tem um teclado muito confortável, e esse teclado dele também é tamanho full size, ou seja, ele tem também os numéricos ali, o que é meio estranho de você ver em notebooks gamers, né, porque, como eu disse, ele não é ele é um notebook gamer, mas ele tem uma função voltada para produtividade também, então, como ele tem uma tela maior, coube um teclado numérico ali, sem atrapalhar a usabilidade na hora de digitar, as teclas ficaram num tamanho legal, num espaço legal entre uma tecla e outra, e você tem esse plus, se você vai usar para trabalho, também muitas vezes você vai precisar de um teclado numérico, e é legal que ele tenha. Tem gente que não curte, né, quando você fala de notebook gamer, mas eu particularmente gostei dele vir com esse teclado numérico, que eu uso bastante às vezes a calculadora para fazer algumas contas, apesar de não ser voltado para o trabalho, né, ser mais algo pessoal, mas eu acho legal ter também. A webcam dele é de 720p, né, não é a melhor resolução que a gente vê por aí, mas para uma videoconferência ali você vai conseguir usar ele tranquilamente também, sem nenhum tipo de problema. E um negócio que é legal também da webcam dele, para quem é meio surtado, que nem eu, assim, ele vem com uma chave física ali, onde você consegue fechar e abrir a câmera. Isso é muito da hora também, porque tem muita gente que compra, né, aquelas chavinhas para tapar a câmera ali quando não tá usando, e isso é algo que ele já vem também nele. Em termos de conectividade, ele vem com Wi-Fi, Bluetooth 5.0, duas USB 3.1, uma USB tipo C 3.1 também, uma entrada de headphone e microfone e uma RJ45, que é a famosa entrada de cabo de rede. Então, se você vai jogar com ele e não quer ter nenhum tipo de latência no seu jogo, quando é um jogo online, né, ele acaba ajudando nesse sentido, porque você conecta o cabo e a latência vai diminuir automaticamente. A Lenovo fala que a bateria dele dura em torno de 9.6 horas. Pausa dramática, porque, cara, não existe notebook gamer, né, que vai durar tudo isso, ainda mais se você estiver falando de jogar nele. Talvez se você abaixar o brilho no mínimo, fechar todos os aplicativos e deixar ele parado lá sem mexer, talvez ele chegue nessas 9.6 horas aí, mas no meu uso para trabalho, eu sou Product Designer, então eu uso geralmente o Figma, Slack, Teams, esses programas que não são tão pesados assim, né? E eu consegui ficar umas 2 horas e meia, 3 horas ali fora da tomada com ele. Então não é o melhor tempo de um notebook, né? A gente vê, ainda mais se for comparar com os MacBooks novos com chip M1 que dura, às vezes, realmente 9 horas fora da tomada para trabalho. Mas quando você vai comparar ele com outros notebooks gamers da mesma categoria, é um tempo ok, né? É o tempo que geralmente esses notebooks ficam fora da tomada. E tem um plus ainda, se você quer ter toda a performance do hardware dele, ele precisa estar ligado na energia, né? Se você desligar ele, você vai nem jogar muitas vezes algum jogo, que cai drasticamente a performance do notebook quando ele está fora da tomada. Mas para trabalho ele vai durar ali em média, no uso mais leve para médio, né? Tipo de
2 horas e meia, 3 horas no máximo, tá? Foi o máximo que eu consegui. Não espere uma autonomia de bateria muito boa nesse carinha aí. Como eu comentei, né? O meu modelo é o de 8 GB de RAM, né? Eu comprei mais um pente de 8 GB, totalizando 16, e ele suporta até 32 GB de RAM. Ele tem 3 slots para armazenamento, tá? Sendo 2 SSDs NVMe e um para HD SATA. Só que tem um trickzinho aí. Se você quer usar o SATA junto com os outros SSDs, um deles precisa ser naquele padrão 2230, né? Que é aquele menorzinho que a gente usa no Steam Deck, por exemplo. Eu vou deixar uma foto dele ilustrando para vocês verem, mas é basicamente um SSD que ele é um pouquinho menor, e aí se você usar ele, você tem um espaço ali para usar o HD SATA também. Se você usar o SSD normal, que é o padrão 2280, ele vai ocupar todo o espaço ali desses 2 slots. Então, caso você queira, né, colocar 3 HDs nele, sendo 2 SSDs e um HD SATA, né, tem que levar em consideração esse ponto. Eu, particularmente, coloquei só um SSD a mais de 1 TB nele, que ele vem com esse de 256. Eu coloquei mais um de 1 TB e achei que tá ok, né, até porque ele suporta 2 teras nesse slot, então se eu quisesse colocar mais, ainda não precisaria ter usado 3, né? Tipo, acho que quem vai usar 3 isso aí é meio absurdo. Tipo, você vai colocar o quê? 2 teras, mais 2 teras, mais um HD SATA. Tipo, acho que não tem muita necessidade, até porque o intuito desse notebook é ser custo-benefício. Então aí você já vai gastar uma grana que compensaria mais você comprar um notebook mais parrudo mesmo. E eu deixei rodando, né, alguns takes aí, já jogando nele alguns jogos, como vocês podem ver. E alguns jogos que eu sempre jogo aqui pra testar são jogos de mundo aberto, que são os meus preferidos, tá? Eu gosto muito, mas se tiver algum jogo específico que vocês queiram que eu teste nesse carinha, vocês me sinalizem aí também, quem sabe a gente traz alguns outros testes de jogos nele. Mas como eu disse, ele vai rodar qualquer título praticamente hoje. Talvez alguns jogos você vai ter que diminuir um pouco ali o preset gráfico dele, pra ele não ficar com FPS tão baixo, né? Mas no geral, ele vai... Pessoal, uma errata aqui rapidinho. Eu falei que a maioria dos jogos ia rodar no baixo pro médio, mas muitos jogos que eu testei aqui ele tá rodando no alto, como vocês conseguem ver aí. Então, foi um engano, é porque ele tem um tempinho que eu não jogo nele, acho que, não sei se deu uma otimizada, ele teve algumas atualizações, mas dá pra jogar muito jogo ali com preset um pouquinho mais alto ali, como é Full HD, não precisa de tanta coisa assim. rodar quase tudo ali no médio pro baixo, né? Alguns sets no low, outros no médio, no gráfico ali, você vai conseguir rodar todos os jogos. Eu costumo comparar ele a um PlayStation 4, tá, galera? Tipo, ele vai rodar praticamente na mesma performance de um Play 4, né? Só que alguns cenários com mais FPS e alguns outros jogos talvez com uma performance um pouco melhor mesmo. Então, é meio uma régua que eu uso ali pra quem quer saber qual a performance dele, ter uma noção um pouco melhor, mas pelos vídeos já dá pra você ter uma noção. Eu geralmente testo Red Dead Redemption, Spider-Man, GTA, God of War, Hogwarts Legacy, que é um lançamento mais novo, né, que geralmente as pessoas ficam com medo de comprar um notebook mais, que não é do ano, assim, né, ele acaba perdendo performance muito rápido e não rodar os jogos novos, então acho que não precisa se preocupar com isso. Ele tem rodado tranquilamente jogos mais novos como esse. E até o Cyberpunk, que é um jogo mais pesadão, assim, mal otimizado, né? Ele consegue rodar também, levar tranquilamente ele com preset baixo, mas ele roda. Então, basicamente, você vai conseguir, sim, fazer a proposta que ele te oferece, que é de trabalhar, né? Acho que até editar vídeos ali, você vai conseguir editar vídeos até em 4K, né? Ele roda tranquilamente porque ele tem uma placa de vídeo dedicada, então, para trabalho, ele vai levar muito bem. E para quem joga casualmente, não quer uma performance absurda ali, mas também não quer ter que ter um console à parte só para isso, quer ter uma coisa só para tudo, eu acho que hoje, mano, esse IdeaPad Game 3i é um dos melhores custo-benefício que tem no mercado, porque ele não é tão caro, ele vira e mexe tá em promoção. Eu mesmo peguei o meu por 3.800 e uns quebrados, e eu lembro que geralmente a faixa de preço dele é 4.200, 4.400. Com esse valor total, eu consegui comprar o pente de memória a mais de 8 GB e 1 TB de SSD, e ele totalizou acho que uns 4.600, mais ou menos 4.500 eu paguei nele. Então é bom ficar de olho, porque vira e mexe ele tá em promoção também, você consegue pegar um valorzinho mais legal, e aí vale mais a pena ainda, né? Eu recomendo demais pra quem tá nesse perfil de que não quer gastar muito, não quer ter um computador pra trabalho e outro pra jogar, ou um computador pra trabalho e um console, e já tá mais habituado também com os games do PC. Eu curto muito porque eu tenho Steam Deck, tenho o meu PC de mesa aqui atrás também, que é o meu principal, né? E tenho o notebook pra quando eu vou trabalhar fora, e às vezes eu quero jogar alguma coisinha na sala, porque é uma coisa que é legal também. Como eu disse, você vai meio que ter as duas coisas, né? Um console e um PC. Então, você pluga um cabo HDMI, colocou ele na televisão, conectou um controle Bluetooth, você joga como se fosse um Xbox, um PlayStation, tranquilamente, né? E sem ter esse gasto a mais. Então, acho que hoje, para montar um PC nessa configuração, considerando monitor, teclado, mouse, que você vai ter que comprar tudo à parte, né? Então, já dá pra ver que a conta não vai compensar tanto. Ele, nesse valor, você já consegue ter o kit completo ali
por um valor muito acessível no meu ponto de vista, considerando o mercado brasileiro hoje, galera. Então é isso, eu recomendo demais esse produto. Se você tem uma opinião diferente, ou se você tem como que é seu uso aí, se você usa um trabalho mais intenso, edição de vídeo, né, nele e tudo mais, compartilha com a gente aí, comenta aí embaixo como ele tem sido pra você, como ele tem funcionado pra você, né? Quanto mais a gente trazer de informação no canal aqui pra ajudar as pessoas é melhor. Então eu vou trazer sempre o meu ponto de vista e o meu uso. Eu sei que às vezes as pessoas usam o mesmo dispositivo de formas diferentes. E a minha ideia com o canal, gente, é ter essa troca mesmo, sabe? Ser um lugar onde um agrega pro outro aqui, a gente se ajude. E muitas vezes a gente tá meio perdido em algumas dúvidas sobre o que fazer, o que comprar e tal. E nesse quesito de tecnologia, games e tudo mais, eu vou querer sempre trazer o melhor pra vocês e pra ajudar vocês. E o que vocês puderem colaborar também e acrescentar, sintam à vontade aí pra comentar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.